Cuspidas da Maternidade, de volta aqui a nossa série. Eu sei que vocês estavam esperando, porque é uma das séries mais assistidas aqui no Pelo Amor de Deus. Eu com as minhas convidadas de sempre. Afinal de contas, as cuspidas não tem graça sem elas. Então, eu tenho que esperar elas estarem disponíveis pra gente poder gravar. E hoje, as cuspidas é versão parto. Porque, vou falar a verdade, gente, a gente tá vindo de uma maratona de parto e a gente tem muito cuspida pra falar aqui, porque olha o que caiu na nossa cara esses dias. Estamos ainda tirando aqui. Se apresentem, meninas, pra quem tá chegando agora. Eu sou a Tayane, eu sou enfermeira obstetra, sou mãe de 3, já tive os meus próprios cuspe na minha cara, levo as cuspiradas dos outros também, tamo aí. Eu sou a Natália, sou pediatra, homeopata, sou mãe de 2 extremos, né? Uma de 13 e outro de 1 ano e 3. E do parto eu vou falar que eu não cuspi pra cima. Eu tô bem do meu. Mas você não achou que você ia ser o alecrim dourado do parto? Não, eu não... Ah, não, a Nath Eu acho que achei. nunca achou. Nunca achei. Eu achei. Eu tava preparada pro que viesse, eu tava querendo viver a experiência. Né, eu acho que foi bem assim. Não, mas eu acho que você deu uma cuspidinha. A hora que Deu. demorou pra entrar em trabalho de parto. Ah, não, Você deu uma isso- Rolou surtadinha. até post no Instagram. Não, isso eu surtei, mas Cuspiu. porque eu achei... Cuspiu sim, admita. Não, eu não tava pensando nisso. Eu não lembrei eu Mas a lembrei gente do foi parto. sua equipe, a gente lembra. A equipe, tipo, humanizada, colocando um trauma na cabeça da mulher. Não, mas eu realmente fiquei assim, quase que eu porque cuspi o café. cuspi. Não, porque assim, eu tava pensando no parto em si, não no pré-parto, Ah, tá. entendeu? Uhum. Mas, não, a espera de entrar em trabalho de parto, porque o que eu falo que me pegou? Todo mundo virava pra mim e falava assim, Natália, porque lembra que eu tinha colocado pra atender até 39 semanas no consultório. E todo mundo já assim, aí será que a gente vai ter... As pacientes me mandavam mensagem. Natália, será que vai ter a consulta da semana que vem? Eu estou ficando preocupada, porque eu acho que você vai entrar em trabalho de parto logo. Nossa. Eu acho que o Cauã não vai esperar. Então, todo mundo falando assim... Elas não passaram por isso também, não? Do jeito que você é agitada, eu acho que ele vai vir logo. Então, assim, eu ficava tudo naquela cabeça de que a Natália não para quieta, a Natália tá trabalhando demais, a Vou Natália não parir tem com isso, ele vai parir 38. com 36 semanas, 37 É semanas. verdade, eu lembro disso. Todo mundo falava isso pra mim. Aí veio um menino com 41 semanas e 3 dias. 3 dias. Amigo do Nico, que o meu primeiro também foi Então, nessa idade. essa espera foi... Porque aí, o que eu falei? Porque eu tava tão tranquila. Tava mesmo. Eu não comprei sutiã pra amamentação, eu não comprei camisola pra nada. Aí, na espera, deu tempo de eu comprar um top pra Golden Hour da China e o top chegar. Na hora que eu comprei, eu falei, ok, estou surtando. Na hora que o top chegou, eu surtei. Porque, entendeu? Eu nunca imaginei que ele fosse chegar. Chegou do outro lado do mundo e o moleque E o daqui moleque não desceu 3 Mas centímetros. todo mundo elogiou o top na hora do parto, né? Nossa, Natália, que sutiã bom, que é aquele que abre na Aham. frente. Eu falei, então, ninguém sabe. Comprei, aí eu tinha comprado as camisolas baratas lá na loja de departamento. Deu tempo de eu ir no shopping, de eu comprar camisola cara, com hobby, com não sei o que, com não sei o que lá. Falei, não, gente, eu surtei. Gente, e se não surtar, não nasce, gente. Em algum momento você tem que surtar. Gente, Antes, eu durante ou estuprei depois. meu marido 5 vezes em um Essa dia. parte eu sei. Ele não O aguentava Cássio mais já me tava ver. fugindo de casa. Ele já tava fugindo de casa. Mas eu falei no outro episódio de um assunto desse, que aquele pastor famoso lá, falou, seu marido fica querendo muito, dá pra ele 5 vezes no dia. Porque ele vai fugir de você. Não, e literalmente. Aí o caso chegou a hora que no começo ele achou que eu só tava aproveitando o momento livre, né? Aí depois ele falou assim, eu acho que eu estou sendo usada. Eu falei, agora você entendeu? Não é por querer, é por precisar. Mas foi gostoso. É, mas você aproveitou. Aproveitou, né? Porque agora Mas tá eu, no mas deserto eu Saara. também, eu achei, falei, nossa, eu sou bailarina, eu sou super alongada, eu pratiquei atividade física a Oi, gestação Cláudia inteira. Raia. Só faltou que 1,20 m a Cláudia Raia contraindicaram ela porque ela tinha musculatura forte, Ah, é né? verdade. Aham, eu imagino, deve ser bem forte com 50 e poucos Então, anos. e eu do acho períneo. que isso é um ponto importante, Claudinha, que você mencionou aí, porque muitas mulheres, né, acho que parte das cuspiradas com relação ao parto vem da gente achar que a gente pode comprar um parto.
Então eu vou fazer spinning babies, eu vou fazer físio, eu vou ter enfermeira, eu vou ter a doula, eu vou fazer pilates, eu vou fazer natação e vou ter um parto rápido, liso, leve e solto. E uma coisa não tá relacionada à outra. E talvez com orgasmo, né? Gente, aí é pegar pesado. Brincadeira. A gente pula essa parte. E aí, e tem muita gente que até mesmo profissionais que se aproveitam Que disso, vendem né? parto. Porque vira e mexe eu abro o Instagram e tá lá, o segredo do parto sem dor, do parto rápido, do parto não sei o quê. Gente, isso não existe porque tem nós estamos parto lidando sem com dor parto e que é fica evento da apertando o natureza. pentinho. Aí você não tem Masco dor. Trident, sabe? E aí você não sabe se você leva o Trident, se você leva o pente, se você agacha, se você assovia. Por quê? Porque a gente tá falando de um evento natural. E aí, as mulheres compram essa ideia, né, de eu preciso fazer algo pra chegar no objetivo. E, gente, a gente tá falando do evento fisiológico, que inclusive conta com a sorte, né? Conta com os encaixes do bebê, conta com a fisiologia, com a mecânica, com a liberação hormonal. Conta com o bebê que a gente não sabe quem é. Gente, que saco a personalidade da criança tá chegando, né? E o signo? Signo Áries, também Áries, Gente, socorro. evitem socorro. Capricórnio, por favor. Escorpião, amiga. Escorpião, amiga. Pelo amor, bebê. Ó, eu tiro férias de parto todo Em escorpião. outubro e novembro. Esse oxa. ano, ó, eu vou. Nem no Brasil eu vou estar. Só pra não nascer escorpião comigo. Escorpião é difícil até pra nascer. Desculpem aí os E escorpiões. ano que vem eu tiro férias em escorpião e Áries. Também já decidi. Eu preciso sair da sala agora. A Nath é escorpião, gente. Eu preciso sair da sala agora. Eu vou Por i- abandonar o podcast. Amiga, você deu trabalho pra sua mãe, não pra gente. Façam as Pior, gente, que eu não dei trabalho pra minha mãe. Ó, Aham. Você acredita? quando bebê. Quando dá. Quando bebê. Ó, mas sério, isso que a Thay falou é muito importante. Até porque muita gente fala assim, associa a forma do corpo. Porque eu aqui tem quadril, eu vou parir fácil. Com essas tetas aqui não vai faltar leite. E ficam com prerrogativas, mas porque isso foi culturalmente colocado na gente, de que quem tem quadril largo é parideira. Quem tem muito peito vai ter muito leite. E isso não existe, tá? Tem muita mãe que não consegue amamentar deitada, de tanto que o peito é pequeno, que tem hiperlactação. Tem muita menina pequenininha, mulher pequenininha, de quadril estreito, que pare lindamente um parto que abre. E muita mulher grande, de quadril largo, que o bebê tá mal posicionado e não vai parir. Então a gente tem também que começar a se despir dessas características corporais pra falar que isso traz sucesso ou não relacionado ao parto, né? E eu falo assim, é muito importante porque muita gente se sente falha, ai doutora, mas meu peito, meu corpo, meu isso, meu aquilo. Não. É importante a gente ter o preparo. E a gente sabe que o desfecho de um parto, ele tá intimamente relacionado ao preparo. Mas a gente tem aquele ponto final de que quem decide é o bebê e o trajeto que ele vai seguir. Exatamente. Que não importa a equipe que E a você gente tem. não pode esquecer que tanto o parto quanto a amamentação diz respeito a duas pessoas. Que nem a Isso. amamentação. Eu fico vendo aí o povo, vou dar o curso de como fazer a pega. Tá, você avaliou. O neném nem nasceu. Você não sabe o tamanho da boca, a maturidade, a idade, se tem Vou disfunção vender um oral, se não pacote tem. de osteopatia e fonoaudiologia antes do bebê nascer pra gente, garantir me sucesso perdoe. na amamentação. Vou fazer laser na gestação, Arroba. já passa pomada. Gente, ser mãe hoje é você driblar todos os dias a picaretagem, sabe? Tá difícil. Quando, na verdade, se você se afugentar no meio do mato, a chance de você parir e amamentar é muito maior do que dessa galera que fica aí o dia inteiro passando a mão do monte de profissional. Por quê? Porque as pessoas querem vender. A verdade é essa, viu? E aí as pessoas só complementando, porque falam assim, então não adianta eu ter uma equipe. Não adianta, porque a experiência... Se você tiver um parto difícil, e eu falo isso, eu falo que eu me emociono todas as vezes que eu falo isso do meu parto, assim, com alegria, né? Porque você ter um parto difícil com uma equipe ruim, você Vixe. pode ter um desfecho desfavorável e uma memória desfavorável daquele momento. Você ter um parto difícil com uma boa equipe... eu só tenho boas lembranças do meu parto. E se você olhar todas as fotos, eu tava no começo. Antes eu tava vomitando, eu tava voando de dor. E eu não tenho nenhuma memória ruim. Entendeu? Por quê? Porque eu tava bem acolhida, eu tava amparada, eu tava tudo... E foi isso que me deu força pra continuar. Sim. E pra ter chegado no meu parto E eu normal. acho, Nath, que isso aí, que você tá falando, tem muito a ver com as expectativas que a gente cria.
né? Porque assim, eu já acompanhei parto, que eu cheguei em casa, assim, super feliz com o desfecho. Nossa, que parto incrível, fisiológico, lindo, maravilhoso. E a hora que eu fui passar a visita, a mulher estava extremamente frustrada. Ah, já aconteceu comigo porque também. não foi o parto que ela idealizou. E aí a gente gera expectativa em cima de um evento fisiológico incontrolável e a gente deixa de viver a experiência que foi separada para nós porque a gente criou uma ilusão. E, gente, 100% não vai rolar. A gente tem intercorrência, as coisas saem do controle, são muitas variáveis no parto. E muitas vezes a gente se frustra sem sequer poder agradecer e viver de fato uma experiência maravilhosa que a gente acabou tendo que viver. E a gente se frustrou porque só não foi do jeito que a gente queria, mas foi lindo. Isso, né? isso. E muitas vezes a mulher ali, ela se preparou para ter um parto orgásmico, lindo, redondo, e ela se deparou com um parto longo, desafiador, ou que teve algum tipo de intercorrência, o bebê não nasceu tão bem quanto ela queria, ou precisou de um vácuo extrator, ou ela idealizou o parto na banheira e precisou de analgesia, ou até mesmo terminou numa cesárea com todos os desfechos clínicos maravilhosos, mas acabou numa cesariana. Então, a gente precisa ir preparado para isso, porque a gente está diante de um fenômeno da vida. Sim, e o meu foi isso. Eu fiquei frustrada porque eu tomei analgesia. Tipo, Mas, eu não dei gente, conta. Mas aonde tá escrito que eu tinha que ser sem analgesia? Ô, gente, Onde que eu pus isso na minha cabeça? isso. E uma coisa que eu acho muito importante falar é porque fala assim, a gente combate... A gente, que eu falo, a equipe de apoio de parto respeitoso de humanização, a gente combate cesáreas desnecessárias. Exatamente. Ninguém aqui tá combatendo uma cesárea bem indicada que veio pra salvar vidas. Né? Porque a gente, igual a Thay falou, tem 2 vidas em jogo. Então, aquela cesárea bem indicada, ela tem que ser comemorada. Sim. Por mais que a gente esteja frustrado do desfecho, que ninguém queira isso, porque todo mundo quer o mais fisiológico possível. Mas se não fosse por ela, a gente estaria enfrentando uma morte. Eu não estaria aqui hoje se não fosse uma cesárea. O Henrique não estaria aqui hoje. Inclusive, se eu pude engravidar de novo e ter o Lucas, é porque foi a cesárea anterior. Que foi uma cesárea muito bem indicada. Eu fiquei frustrada, gente. Sabe quanto que eu acho que a minha frustração começou de baixar a bola ali? Quando o Henrique fez 1 ano e a hora que a gente começou a cantar parabéns pra ele... Aí você caiu. Você viu a cabeça. Eu vi a cabeça dele, que ele é cabeçudo até hoje. E as pessoas estavam cantando parabéns pra ele. Não era pras minhas 30 horas de trabalho de parto, pro meu sofrimento. Porque é a história de quem chega. Qual que era o meu papel ali? Dar o melhor. Possibilitar ele nascer. E quando a gente entra nessa, até fazendo um adendo aí que o pessoal chega e fala, ai, tá, eu vou tentar o parto normal. Não, gente, não se tenta parto normal. Porque a gente ainda tem essa visão, né, de botar a cesárea de um lado e o parto normal do outro. A cesárea é a continuidade de um parto normal que não pôde ser finalizado pelo motivo que seja, intercorrência ou obstrução, enfim. A gente tem que parar de separar a cesárea e o parto normal. Ela foi necessária nessa separação durante muito tempo e ainda é em boa parte do país. Até porque foi quando a gente começou a chamar a atenção das mulheres. Peraí, que o parto ele pode ser um evento legal, prazeroso, importante. E a cesárea ela só deveria ser feita quando realmente houver necessidade. Só que eu acho que agora tá na hora já da gente começar a amadurecer e entender que não são coisas separadas. A cesárea está ali para prevenir as altas taxas de mortalidade, para entregar essa mãe, esse bebê bem, só que quando usado indiscriminadamente, na verdade, ela aumenta a taxa de morte. É só isso. E ela só tem que ser usada com critério. A gente tem que parar com respeito. E mesmo que precise de uma cesárea, que ela seja bem feita. Protocolos. Protocolo, exatamente. Porque tem muita gente tirando protocolo do... Não, atenção. Não podemos citar nomes. Gente, se você quer saber quem é o seu obstetra, converse com as mulheres que pariram com ele, com as doulas e as enfermeiras. Essa galera conta a verdade. Eu vou ficar bem calada. A pediatra também. A pediatra também. A pediatra é bem direta. No caso, dependendo da pediatra. Depende da pediatra. Tá, e depende da enfermeira e da doula também. Mas é bem isso mesmo. A cuspida, ela tá ligada diretamente à expectativa que se cria. De um evento incontrolável e de um evento fisiológico. Você não sabe como vai ser.
né? Mas isso também não quer dizer que você não possa sonhar. E se frustrar. Né? A frustração, eu acho que ela vai... Porque é pra tudo na vida. Você vai viajar pra Itália, você chega lá na minha lua de mel. A gente foi com uma expectativa, chegamos lá, a gente falou que bosta que esse país. A gente falou, nossa, o mojito custa R$60, não dá nem pra tomar ficar bêbado. Amiga, desculpa, eu queria chegar na Itália e me frustrar. Não Vamos ser frustradas na Itália. Não. A gente já se frustra aqui todo dia, deixa eu estar frustrada na Itália. Era a Austrália. Tá. A Itália a gente gosta. Chegamos na Austrália, porque a gente tinha uma expectativa e chegamos lá e a gente frustrou. A gente falou, Não deu nem um merda. canguru perneta, amiga. Lua de mel, amiga. Lua de mel é outra, não é pós-parto. É outra coisa, outros 500, entendeu? Mas o que eu digo é que faz parte da vida, você sonhar e às vezes não corresponder à expectativa em qualquer Exatamente. coisa. Isso em viagem, isso no casamento, isso no parto, namoro, na isso num amamentação. parto, em tudo. Na nossa própria maternidade, a gente sonha e às vezes não sai como a gente eu vejo idealiza. muito isso na idealização, pra mim, principalmente no pós-parto, na idealização de um bebê normal, né? Então, assim, as mães sofrem muito. E é bem uma história assim. Por exemplo, teve uma pediatra uma vez que tava comentando que ela foi atender e ela tava esgotada, porque falava, nossa, ele acordou 2 vezes essa noite, eu tô morta. E aí ela chegou e foi atender uma paciente. E a paciente falando, e aí, como é que ele tá? Tá dormindo? Ai, doutora, super bem. Eu amamento 5 vezes à noite, só que ele tá ótimo, ele dorme bem e tal. Aí ela viu, cara, é a minha expectativa que tá errada. Uhum. E Então, geralmente na maternidade é isso. O tempo todo. é a idealização. E eu falo, a gente tem que parar de comparar um bebê com as expectativas que a gente tem pra um adulto que já aprendeu a viver em sociedade, que já aprendeu a regular seus horários, que tem tudo amadurecido, né? E isso tira qualquer um da casinha mesmo. Então, meninas, se preparem pro parto, mas se preparem pro puerpério, se preparem pro bebê Exatamente. normal. E eu acho que a gente está vivendo uma sociedade agora cada vez mais tecnológica. E quanto mais tecnologia, mais controle a gente tem. Reação de causa e efeito. Então, eu tenho um aplicativo, ele serve para isso. A gente tem esses parâmetros ali, pronto. A gente está cada vez mais se distanciando das questões orgânicas e fisiológicas. E isso é incontrolável. E a gente começa a ter uma ansiedade muito mais exacerbada com o incontrolável. Até porque a nossa sociedade já é diferente da sociedade das nossas avós. Uhum. Né? E aí gera toda essa frustração. Quando a mulher termina ou no parto porque teve analgesia, ou no parto que teve uma intercorrência, ou numa cesariana, a primeira coisa que ela pergunta é: o que eu deixei de fazer? Como se fosse uma falha dela, do Foi a corpo tâmara dela. que eu não comi? Foi o chocolate que eu comi? Foi a pizza? Foi o café que eu tomei? O café que eu tomei, o Spinning Babies. E aí, o que é? A gente tá criando uma sociedade adoecida, até pelo excesso de regra, né? Porque a gente pega estudos ruins e cria uma regra na cabeça daquela mulher. Na verdade, eu consigo justificar qualquer coisa com algum estudo. Estudo ruim, gente. É só pegar algum estudo ruim e eu botar. E aí Gente, você vai olhar o N, hoje você no, vai olhar hoje o no negócio, mundo das você redes não- sociais, você não precisa nem de estudo. É só você Que jogar lá. É só você jogar lá. Segundo vozes da minha cabeça, É isso. é isso, isso E aí isso. sempre tem alguém comprando a ideia da voz da Isso. cabeça Eu do tava- outro, e aí vira vozes coletivas. Eu tava É. conversando ontem isso Vozes com uma coletivas. paciente que veio de outra pediatra e tinha sido assistida por uma equipe X aqui em Ribeirão, dessa venda de protocolos e coisas. E ela falou assim, a gente fica tão vulnerável que na hora a gente fica com medo. Tipo, se eu não comprar isso tudo de suplementação, se eu não fizer o soro do parto A osteopata natural fono. e eu não tiver osteopata e fono, eu vou deixar de fazer alguma coisa pro meu filho, eu não vou ter o parto, ou ele não vai conseguir mamar, e a culpa vai ser minha. Isso, é isso que eu ia falar. E tudo baseado aonde? Na culpa da mulher. Da Exatamente. culpa da Então, mulher. sempre a culpa é da mãe. Nasce o filho, nasce a culpa, só que muitos profissionais se aproveitam dessa culpa pra ganhar dinheiro. Exato. Então, E aí eles pegam a vulnerabilidade daquela pessoa e enfiam. O que O eles que quiser. quiserem. Então, assim, se tiver uma mensagem hoje primeiro, façam sua parte. Leiam, estudem, procurem uma boa equipe, procurem uma equipe realmente que tenha bons índices, né? Que tenha boas referências, que tenham valores. que tenham valores agregados e não valores Financeiros. impostos financeiros. E que não te vendam pacotes fechados. Porque se eles te obrigam, de certa forma,
a ter alguma coisa, o caminho já tá errado. Porque, na verdade, isso te tira até a autonomia. É isso. A humanização é respeito às escolhas e a autonomia da mulher em primeiro lugar. A autonomia dela é escolher quem ela quer que esteja com ela, quem ela quer essa assistência. Então, lógico, a gente adora atender juntas, entre nós. Porque Não é segredo nenhum, porque a gente se entrosa. A gente se conhece no olhar, a gente sabe, né? A gente sabe onde cada uma pode ir, flui melhor. Mas não é porque a gente gosta de atender juntas que as nossas pacientes são obrigadas a ter todas nós. Às vezes o santo dela não bateu comigo. Sim. E tá tudo bem ela escolheu uma outra doula. Às vezes não bate com o seu, às vezes não bate com o da Thay. E tá tudo bem. Tudo bem. Não, ela só precisa exorcizar depois, mas tá tudo certo. Não, Brincando, gente! É porque é difícil o santo bater com a gente, gente. Ai, olha lá, escorpiana. É a escorpião com leão aí. Não tem leão. E virgem. Mas é bem isso. Se você vai pra uma equipe, que a equipe é fechada, presta atenção. Entra, já é uma pulguinha atrás da orelha. Não, porque eles até podem, igual a gente, ter preferências, né? Ah, Sim. prefiro atender com fulano. Mas se eles te obrigam a atender com fulano, aí o negócio muda de história. É. Né? Entenda que alguma coisa aí tem. É, porque né? assim, gente, hoje engravidar, eu fico vendo algumas gestantes aqui, eu sinto pena, sabe? Porque assim, é uma rede de proibição tão grande. E uma coisa é você ter uma real proibição. Vamos falar do álcool. O álcool tem estudos sólidos já. Outra coisa são estudos ruins que a gente faz criar uma coisa tão absurda que você não pode tomar café, você não pode comer isso, você não pode comer aquilo, você tem que tomar 1 milhão de suplementos. Gente, a lista é absurda. nordestina, né? Que ela já teve até outro parto, que abaço com a gente, depois dessa. Mas botaram na cabeça dela que se ela comesse cuscuz todo dia de manhã, como ela comia, ela não ia ter um parto normal. A mulher pariu lindamente 2 vezes o último domiciliar, né? E tipo comendo assim, cuscuz. Domiciliar cuscuz. a jato, comendo cuscuz. Mas é isso, gente. Será que a gente não consegue fazer um placebo? Tipo, tome essa pílula de farinha todo dia e tem essa partiu o parto. Porque a pessoa compra a ideia. Então, vamos fazer o contrário, vamos fazer positivo. Já que é pra mentir, então a gente mente a favor da mulher e não gente, contra. eu já tive um parto. Ela teve um parto foi umas 3 horas de trabalho de parto, primeiro filho. Gente, pra primeiro filho, 3 horas de trabalho de parto é maravilhoso. Maravilhoso. Ela engravidou de novo e eu falei pra ela, a hora que você tiver a primeira contração, você já me liga. Porque se o primeiro foi em 3 horas, tem chance do segundo ser 1h30. E foi 1h30. Ela deu entrada no hospital, foi coisa de 20 minutos, nasceu. A hora que ela deitou na maca, a médica olhou pra ela e falou assim, você viu? Foi o soro de magnésio que você usou a gestação inteira, você viu? Porque é pra potencializar o útero. Eu queria, gente, escorregar por baixo da maca, abrir um buraco e chegar lá no magma, sabe? Assim, queimar lá no magma. Não, você tinha que jogar a médica no magma. Ou ela ou eu, porque as duas lá no magma não ia dar certo. Combustão. E explodir a terra. Porque, gente, isso é muito grave. Isso é muito grave, porque nem a parte boa Ficou com a mulher. ficou com a mulher, porque foi graças ao soro de magnésio. E uma pessoa dessa, deixa eu te falar. Gente! E eu me arrisco a falar, uma pessoa dessa não é diferente dos cesaristas raízes. Que falam, já tirei seu bebê porque ele tava azul. É a hora certa. Olha, não é circular nada de diferente. cordão. Por quê? Não. Porque ela continua Autonomia. tirando o protagonismo da mulher na hora do E parto. porque a salvadora é ela. É Exato, a médica. Não é gente. o protagonismo da mulher. Não é a autonomia da mulher. É a médica Teresa tudo de farinha Calcutá. do mesmo saco. Entendeu? Ela é a salvadora. Ela tá ali, ela que salvou. Ela que Exato. precisou intervir pra mudar a história daquela mulher e pra que a história fosse Exato. maravilhosa. E por que a gente tá falando sobre isso? Porque isso aumenta a frustração. Porque, mais uma vez, a mulher, ela não tem controle da própria história. Então, gente, calma aí. Não é as cuspidas da maternidade. Estão cuspindo na cara da mulher, pelo amor de Deus. Não é ela que tá... Ela não consegue nem dar o Ela não cuspe tem- pra cima. Não tá nem Atualmente, Se o ela... cuspe cair na testa, não foi mérito dela. Se o cuspe cair fora da testa, Foi também erro dela. foi culpa dela, porque ela não fez nada. Ela não cuspiu no Tá ângulo difícil direito. ser mulher e parir. Tá difícil dar uma cuspidinha, gente, normal, pra cima, igual a gente faz na vida? Nem pra lubrificar a entrada, né, amiga? Nem pra... Aquela nem pra tomar no pu, nós estamos podendo lubrificar mais o negócio. Tá As difícil, cuspidas tá saindo tudo errado. Ai, gente, deu calor. Até o Lucas vai
passa mal ali do fundo. Deixa eu filmar a cara do Lucas, dá licença. Gente, tem homem na sala, sabe? Assim, coitado. Gente, vamos falar menos, tem homem na sala, gente, respeita. Não, e aliás, gente, o Pelo Amor de Deus é pra homens também. Seria muito bom que os homens ouvissem isso, porque os homens, é o que a gente estava comentando antes, eles são os protetores dessa mulher e o papel deles, a gente até falou com o Lucas, o único papel deles na hora é dar apoio pra essa mulher. E o que a gente vê, na verdade, é muitas vezes o contrário. Ou é homem mole, que não dá conta, que passa mal, não sei o quê, e não consegue ficar dentro de sala. Sinto muito, gente. Se você tá ouvindo e se ofendeu, vai pra terapia, tá? Pelo amor de Deus, porque, pelo amor das deusas, né? Vamos combinar? Exatamente. A mulher tá lá com uma dor do caramba, sabe? Enfrentando todos as... Enfrente seu medo, gato. enfrentando dor física, enfrentando dor emocional. Medo. Medo, ansiedade e uma puta de uma responsa de trazer o filho ao mundo, sabe? E ainda tem um homem frouxo que passa mal. Me outra, poupe. aquele homem que cai de paraquedas, que não se prepara também pro parto, que não sabe a função da equipe, que não sabe, igual eu tava lembrando com a Thay esses dias, a gente teve aquela situação de uma paciente de vocês que o marido ficou contestando valor depois da assistência, porque foi um parto diferente. Não foi parto normal, e aí, o valor muda? Não, porque vocês... Gente, a gente fica de sobreaviso 2 semanas antes e 2 semanas depois da data provável do parto pra fazer pra uma equipe. Sim. É igual, quando aí o povo fala, a pediatra, o trabalho dela é bom, ela só chega na hora de nascer. Só que enquanto aquela gestante tá em trabalho de parto, eu não posso assumir um compromisso social, eu não posso beber um vinho no final de semana, eu não posso fazer nada. Eu tô esperando aquele parto que pode acontecer a qualquer momento. Então a gente deixa dias e dias de planejamento de tudo, né? E aí a gente tava falando que o pior é eles nem estarem inteirados disso. E a gente tem que explicar o óbvio depois. A gente tava lembrando de um paciente que uma vez virou pra mim e falou: mas você vai embora? Você não vai ficar aqui cuidando? Não, gente, eu não sou enfermeira que vocês me contrataram pra ficar dando os primeiros cuidados aqui. Eu não sou essa enfermeira, não, viu? Né? Não sou babá. Eu sou pediatra. Eu venho avaliar. Se tiver intercorrência, eu tô aqui. Mas eu não vou ficar a noite toda com vocês. Não é minha função. Mas por que isso aconteceu? Porque não se deu o trabalho de ler um contrato de parto. Mas é isso. Aí a pessoa falou assim, mas virou cesárea. Eu falei, virou cesárea porque vocês quiseram. Eu estava à disposição o tempo todo, né? Então, é complicado porque a gente ainda vê, né? Lógico que isso tudo é fruto da história de cada pessoa, de cada família e a história cultural mesmo. O homem ainda tem mais força sobre a mulher, né? Em alguns casos. Eles querem... Na verdade, Clau, eu vejo sempre aquela questão assim... Na hora que dá qualquer coisa errada, algumas mulheres, lógico, estão no puerpério e a gente se coloca num lugar de fragilidade, porque a gente não tem. Mas o homem que quer enfrentar outras mulheres e passar por cima de outras mulheres no sentido de tentar coagi-las. Sim. E é uma coisa que cada vez mais a gente tem que falar sobre, a gente vai endurecendo, porque eu vi isso aconteceu com a Thay recentemente, em que ela foi, né, agredida verbalmente por um que estava contratando uma situação X. E depois ela ficou, amiga, mas eu falei alguma coisa errada? Porque a gente fica nesse lugar. Isso aconteceu comigo, vocês sabem muito bem. Porque a agressividade... E a pessoa não vê a agressão. A agressividade, ela é normalizada pro homem, mas a mulher, ela é obrigada a ser doce. Mesmo quando agredida. Cenas pro próximo capítulo. Gente, a gente não... tinha que ter 3 horas de gravação pra gente. Partiu. Ô, louca. Tá liberado, ó. Mas é bem isso. E se a mulher fala alguma coisa e ela se impõe mediante uma agressão, ela é louca. Ela não entendeu que a pessoa tá falando com amor. Entende? Ela não pode questionar quando ela é agredida. A gente tem uma diferença enorme entre ser agressiva e ser assertiva. E a mulher assertiva é aquela mulher que não fala. Eu sou muito assertiva, mas eu não sou grosseira. É uma diferença grande. E as pessoas confundem isso porque... Natália, pode ser? Não dá. Só por eu não ter falado, olha, eu sinto meu muito amor, hoje. Gente, às vezes eu não tenho tempo. Nem pra sentir. Nem pra sentir. E
Desculpa, essa assertividade, ela é muito vista nas mulheres, porque o homem é resolutivo. O homem que é assertivo é resolutivo, a mulher que é assertiva, ela é grosseira. É bem isso. Porque eles insistem em que a gente se coloque nesse lugar de fragilidade. E a gente vê muito isso na cena do parto, principalmente quando... A gente tem uma evolução difícil. É uma evolução difícil. Uma evolução difícil, um parto que demora a acontecer, uma gestação mais prolongada, né? A gente percebe que a pressão masculina... Gente, eu não tô falando que a opinião do homem não é importante. Ela é muito importante porque o parto é do casal. Mas para que o parto seja do casal, o homem tem que participar durante todo o processo para ele entender tudo que se passa, para que ele possa, sim, a gente tá opinar. falando, na verdade, não é sobre a opinião, é sobre as ameaças que a gente recebe. Sim. Olha, se acontecer alguma coisa com ela, vocês vão ver. Olha, se ela não entrar em trabalho de parto, a gente recebe e até mesmo a isso. mulher, No ele falou parto que eu sou louca porque eu tô querendo esperar o trabalho de parto começar. Isso, porque o homem não participou do processo da gestação e chega no final, ele quer que a opinião dele tenha prevalência. Por quê? Mas ele não sabe o que tá acontecendo, ele não entendeu o processo, ele não tem o mesmo preparo que aquela mulher. E aí, chega no final, essa mulher desiste porque ela tem muita coisa pra lidar. Ela tem que lidar com a própria ansiedade, com os próprios medos, com a frustração, com tudo. E ela ainda tem que lidar com o marido que não tá apoiando. E aí isso ela, acontece ela vai pra principalmente cesárea. aonde também? E aí ela vai pra cesárea e o que acontece? Ela cede. Depois que tudo fica bem, Ela começa a perceber. ela começa a perceber. Porque aí começa o questionamento, gente. E aí vira uma questão conjugal. Porque depois que o bebê tá no colo e tudo acabou, tudo passou, a poeira tá cedendo, começa o olhar do você falhou no meu apoio. Porque quando eu não tinha condições de pensar e de raciocinar, a única coisa que eu esperava do meu marido era que ele me apoiasse. E foi ele a primeira pessoa a não me apoiar. Então é importante pra gente evitar frustrações, porque depois, além de tudo, a gente que tem que engolir a nossa própria frustração, conversem com os maridos de vocês sobre o que vocês esperam dele. E não vai mudar não, porque eu vejo isso na amamentação. Vai só piorar. Vai só piorar, porque a hora que o bebê chorar um pouco mais, eles vêm pra cima de você. Seu leite não tá sendo suficiente, você não é capaz de nutrir o nosso filho, vamos dar... Então, assim, ou o homem tá bem preparado e tá alinhado, ou a mulher sempre vai ser falha. Gente, isso não é uma utopia. Existem homens que a gente vê que são chuchus do lado das suas esposas. Meu que a gente fala, Deus. gente, que graça que esse marido... Ó, Cássio pode ter os defeitos, tudo dele no mundo. Mas ele nunca virou pra mim. A gente teve uma amamentação super difícil. Se teve uma coisa que eu nunca me senti pressionada foi: será que é fome? Você não tá sendo... E a gente sabe que hoje a gente tem outras questões aí que influenciaram essa questão do Cauã. E essa mágoa dele eu não carrego. Tipo assim, Gente, eu amamento há 11 anos. São 11 anos amamentando. E eu só cheguei aqui, claro que por mim, novo episódio, mas também... Guinness Book. Mas também porque o Gustavo me apoiou, porque não foram 11 anos fáceis. Foram 11 anos que ele precisou, em alguns momentos, olhar pra mim e falar assim: está tudo bem, vamos lá. Até mesmo no parto, eu tive 3 partos completamente diferentes. E, inclusive, o meu primeiro filho, que vai fazer 12 anos, nasceu em casa numa época que nem falava de parto humanizado. E ele só nasceu em casa por quê? Porque ele olhou pra mim e falou: eu comprei. A comunidade do Orkut era diferente. É. Porque a gente tava na comunidade tangerina ou mexerica e você tava na cesárea não, comunidade obrigado. Mas a importância, porque se naquela época ninguém me apoiava, se não fosse Quem não ele, entendeu isso, assista o primeiro gente, episódio. aí eu já me né? senti alienígena, assim, algumas... Ó, quem não Só que eu entendeu casei isso, com outro volte pro ET. primeiro episódio. Ontem eu tava passando de carro e eu até achei que eu tava meio bêbada. Eu vi um cara vendendo um monte de alienígena desse tamanho. Não sei se vocês viram na rua, os verdes. Eu vi no Instagram. Eu falei, gente, pra quê? Fiquei pensando, pra que ele tá comprando esse alienígena? Falei, gente, eu tinha tanta gente pra dar de presente. Ô, gente, eu que uma vez eu vim lá de Alto Paraíso, né? Lá da Chapada dos Veadeiros. Maitê me fez comprar um alienígena quase em tamanho real e ele veio no cinto de segurança atrás no carro. Então veio na estrada, numa S10, véia, eu, a Maitê e o alienígena. E ela botou um casaco no alienígena ainda. Oh, e a gente parada pela Blitz aqui na entrada de Bonfim, né? Chegando em Ribeirão. Aí você pensa, o guarda, quando olhou aquele alienígena vestido atrás. É porque não tinha um toque psicológico pra fazer na hora, porque eu tinha certeza que
isso. Pô, coitada dessa criança. Mas eu acho que é isso. Eu acho que a gente precisa pensar, porque na verdade, quando a gente fala das cuspidas, é muito além do que a própria mulher idealiza pra ela. Porque se fosse só a idealização dela, tava ótimo. Mas é todo um conjunto. É a quem assiste ela, é o pré-natal que ela faz, é o que é vendido pra ela nas redes sociais, é o que a família põe de pressão, é o que o marido põe de pressão. Então, as cuspidas do parto é muito além da cuspidinha que ela dá pra cima. Na verdade, jogam ela num mar de cuspida e ela que se vire com aquilo tudo. Pra nadar. É. Né? Entendeu? Então, qual é o nosso papel nisso? E a gente, como equipe, a gente vai melhorando a nossa assistência pouco a pouco. Né? Conforme as coisas vão acontecendo, A gente vai se tocando. a gente vai melhorando. A gente fala, nossa, a gente melhora. A gente não pode falar assim. A gente precisa trazer essa reflexão. E a gente vai melhorando também. A assistência que eu recebi há 7 anos é diferente hoje. A assistência que a Thay recebeu Há 12 há anos. 12 anos é diferente hoje. E daqui 10 anos vai ser diferente também. Porque outras questões vão surgir, né? E quando a gente traz aqui, esse é o objetivo, a gente trazer a reflexão, cadê a autonomia dessa mulher? Né? Mais uma vez, né? Num momento tão especial e tão vulnerável. Né? Eu acho que o parto é esse momento que a mulher, que ela mostra a maior força dela durante toda a vida e que muitas vezes ela é agredida e violentada de inúmeras formas. E ela acha que teve um parto lindo, mas ela sofreu várias violências ali por trás que ela nem percebeu. E nem vai. E nem vai, tá? E o nosso objetivo aqui não é pra você se sentir mal se você percebeu aí alguma coisa que a gente falou. É pra Não se orientar divorcie. mesmo. Porque isso traz a reflexão. Informação não é julgamento, né? A É. gente tá tentando libertar outras mulheres dessas violências e não julgar uma história que foi sua. Sim, bem Tá? isso. Até porque a gente tá falando pra 500 pessoas de todos os lugares do mundo e a gente Todas não tá as sabendo que história que tá realidades, chegando aí. Porque isso aconteceu comigo. Eu também imaginei que eu ia ter um parto rápido, fácil, lindo, maravilhoso. E eu me frustrei. Aí hoje eu olho e falo, gente, pra quê? Por que eu... Aí eu falei, eu não entrei na banheira. Porque, tipo, dane-se. Meu parto foi maravilhoso. Só que até tudo isso amadurecer, né? A gente vê Vai caso... o tempo. Tem caso de mulher que tem parto de 3 horas e que fica frustrada porque Porque foi rápido foi demais. rápido demais. Gente, uma coisa que na hora desceu engasgado, mas o Gustavo, meu marido, uma vez eu tava chorando com ele por conta da minha cesárea, que foi o meu segundo filho. E eu falei pra ele, por que comigo? Eu que ajudo tantas mulheres a darem à luz, por que comigo? Meu segundo filho, que era pra ser o meu parto rápido, eu tive que enfrentar 30 horas de trabalho de parto, sofrido, e ir pra cesárea. Ele só olhou pra mim e falou assim, por que não com você? Na hora eu quis matar ele, mas depois realmente, por que não comigo? Alecrim. Gata, aí foram anos de terapia Então, pra entender gente, por que não comigo. Você que tá ouvindo esse episódio, não se sinta só, porque a gente cuspiu muito na testa e caiu muito na nossa testa. A gente também passou por tudo isso. E a gente traz a reflexão para que a gente possa pensar, melhorar para nossa vida e melhorar na nossa assistência também com as mulheres, né? Então, acho que fica aqui o nosso episódio, as nossas reflexões. Não se sinta mal, mas pense como você pode levar essa mensagem de uma maneira mais leve aí pra... Pega seu banquinho e senta aqui com a gente. Senta lá, Cláudia. Que estamos todas juntas aí nessa montanha-russa que é a vida. Amiga, obrigada mais Obrigada, uma vez por Obrigada, estar viu, aqui. gente? Foi Obrigada. muito bom. Um beijo. Aquela pra matar o áudio.